Aloha, galera! Estamos aqui de volta, né? Com Carlão Moraes, a lenda viva da família Moraes aí, né? E falamos muito aqui da vez passada, né? E hoje vamos falar de outros assuntos, do que Carlão quiser, lógico, né? Eu quero dizer ao pessoal, aos ouvintes aí, que todo dia a gente está tentando melhorar alguma coisa, né? Nós somos novos no ramo, nós estamos tentando tanto contar a história do surf baiano, mais dita pelas próprias pessoas que viveram, né? E nós três aqui somos parte dessa segunda geração ou geração e meia que começou a surfar logo depois dos Madeirites. E fizemos parte também, ainda com 10, 13 anos de idade, mas aqui no podcast, toda vez que eu faço um podcast, a gente vê um monte de erro que a gente ainda tá fazendo, né? E a gente tenta acertar, a gente tem as perguntas aí que as pessoas estão fazendo a gente durante o podcast, a gente vai tentar responder alguma coisa, e eu tenho notado que eu falo demais, eu trago as visitas e as lendas e eu termino me empolgando e contando histórias minhas e contando um monte de história. Que não deixa de ser interessante. Que não deixa de ser de excelência. Mas a gente está tentando melhorar, né, a cada dia aqui e está tentando fazer todo tipo de podcast, né? A sala está à disposição aí para aluguel também. E vamos começar hoje aqui com o Carlão. Pronto. Estamos juntos aí para poder especular, né? Analisar, refletir a história do surf, complementar. E a memória afetiva de cada um vai se completando, vai se juntando. Quando a gente vai fazer a pesquisa no HD cerebral, a gente começa a sentir o que aconteceu na época. E coisas boas, né? O surf, me lembrando a galera entrando ali no Havaí. O Havaí pra gente, a gente tinha o quê? 15 anos, 16, 17 anos, o Havaí na Pituba era o Havaí, né? Era uma aventura você ir lá, sabia que ia ter onda, né, velho? Sabia que ia ter onda grande, e sabia tinha os cara, era longe, uma remada boa. De pranchão. Eu ainda tô na época do Havaí de longboard. Ninguém sabia o que era uma pranchinha. Imagine, você tá dentro do mar, não sabe o que é uma pranchinha. Sem sentido realmente no Havaí. Era do Havaí, que as ondas naquela época, Alegria de Verão, né? Eu não sei que ano foi a Alegria de Verão, ela estava em 71, 70, mas eu já estou falando até antes, né? Então era Snar, Menandro, Snar era longboard, mas na época de Menandro já era pranchinha. Rati, já era com a Rati. Ele tinha uma prancha lilás. Ave Maria, essa prancha famosa, Lapão. Eu me lembro, eu surfava com o Menandro, com o Carlos ali muito. O Menandro foi um de meus parceiros de surf ali na Pituba também. Ele está em São Gonçalo hoje. E, poxa, a família Fernandes da Pituba. O Menandro fez história, né? Porque foi com certeza. Foi uma carreira meteórica em termos de, né, talvez dos 12 aos 18. Surfou muito. 12 aos 18, ele fez o nome e era considerado um dos melhores da Bahia. Sim. Um estilo lindo, né? Era Big Rider também, pitubão grande. Eu me lembro eu indo para uns 2 pitubão com ele, que era mais longe ainda. É treino, né? O cara ia pra praia. Tinha um estilo bonito, agressivo. Se dedicar. Ele tinha um estilo agressivo. E tinha um visual, né? Naquela época a gente falava muito de estilo, né? Hoje fala, mas naquela época a gente... Buriti, que era um cara surfista, tinha um estilo... Artista plástico. Se tornou ele é falecido, né? Falecido. Caramba. Pois a gente hoje pode estar se lembrando de... Buriti, eu tenho histórias no Ceará, rapaz. Caramba, aí tinha um estilo maravilhoso, Buriti. Me lembrei dele aqui. Memória afetiva. Cristine Uri, do bodyboard. Caramba, me arrepiei. Cristine Uri, quando descia nas ondas, claro, Lapão, ela era muito legal. Tá aqui na minha memória, assim, ela fazia umas manobras que era muito... Eu me lembro que teve uma época que as meninas
começaram mesmo a entrar no surf pelo bodyboard. Sim. Que elas criaram uma tribo de gatas só de bodyboard. Melhor coisa na praia é de poder ter o yin e o yang, né? Nem ela fala, aí, Clay. Agora está se tornando normal, mas na nossa época era bem um privilégio, né? Porque tinha muito poucas meninas que realmente pouquíssimas, descambavam para o lado. E eram discriminadas também. Também, como todo como a gente, como a galera também é. Mas a sociedade sempre tem um lado que é um povo, né? Tem vários tentáculos, você escapa de um, cai em outro. Enfim. Ô, Carlão, diga lá. Pode ir. Não, que a gente, quando começou aqui, que a gente estava falando nas coisas que a gente podia abordar, a gente falou de surf e eu lhe perguntei, você viu a história do Neymar? Não, apareceu que 12 dias ou 15 dias de salário do Neymar, 15 dias, é toda a premiação da WSL do ano inteiro. Em tudo. Imagina. Então a gente vê o quanto a gente que fala, a gente que já viu o surf numa condição muito melhor, né? A gente viu o surf quando eu me mudei para o Havaí em 97, eu voltei para o Havaí de 97, foi minha época de juiz. Quando eu voltei para lá, as premiações no Brasil eram gigantescas. Eu fazia com Geraldinho 10 etapas do Nordestino, no mínimo 8 por ano, com 20 mil mínimo de premiação e as Prime 30 mil. O Super Surf dava 200 mil de premiação, tinham 5 ou 6 etapas por ano. Os WQS davam 160 mil dólares de premiação, tinha mais de 10 no Brasil. Com Bahia, Ceará chegou a ter, tentaram fazer no Rio Grande do Norte, Noronha tinha um Prime todo ano, Guarujá tinha, Marizias tinha, Santa Catarina tinha uns 3 eventos, que era num tal do hotel, em Camboriú, em Navegantes. Então, muito dinheiro, e o dinheiro sumiu profissionalmente, parece, né? Quando a gente vê agora, fora a CB Surf, que está fazendo alguma coisa, e está tendo dinheiro, o surf baseado na WSL e nas outras coisas caiu muito, tanto a quantidade de evento quanto o dinheiro, né? Então, a gente podia lembrar aqui, a Carlão lembrar aqui, dos primeiros eventos todos que a gente viu aqui na Bahia, se alguma coisa lhe marcou, né, em termos de campeonato. Eu só lembro do primeiro em 72, não lembro qual foi o próximo. Braulio tem mais essas datas, a gente falou aqui. Mas fala aí, Carlão. Lapão, você foi lá atrás, né? 72, na praia da PO, onde hoje Xuxa é o rei lá, né? Xuxa fala daquela PO ali como se fosse dele, particular. O quintal de casa, cheio de autoridade. Então, assim, eu vou chutar 74. Talvez seja 65. Tem uma pesquisa aí que chegou até a mim, de que o primeiro campeão baiano de surf foi Tourão, em 72. Isso. E aí tá em aberto 73, 74. Não e teve. 75 consta Hilton Issa. Pode ser. Você sabe que eu convidei Hilton Issa para vir nesse programa. Caramba! Mas mas ia botar os dois aqui. Massa! mas ele foi para Barra Grande, o filho dele tá aí com a mulher. E eles foram para Barra Grande surfar e ele disse que achava que não ia voltar antes de quinta. Eu tô tentando ele para semana que vem. Tá, aí eu tenho uma memória. Eu gosto de falar, a gente gosta de falar de memória afetiva. Porque a gente vai buscar o sentimento e aí relacionar com a data. Chegou essa lista na minha mão e eu fui pesquisar a galera da época. Aí eu consegui descobrir quem é o campeão baiano de 1975
e consegui que ele tenha o troféu que ele ganhou, e ele está vivo, e ele disse que o nome dele não é Hilton Issa, é Celso Aguiar. Mas Celso Aguiar, ele ganhou o campeonato interescolar, eu acho. Mas em 75 não tinha circuito baiano, a não ser o intercolegial. O intercolegial. Foi o intercolegial do pescador em altas ondas. Pronto, ondas aí em 76 que começou a Federação Baiana de Surf. Isso. Fred Biscaia, ele tem um book de 76 a 79, uma porrada de recorte de Jornal à Tarde. Estava comigo, estava com minha posse. Aí um dia deu alguma coisa nele, ele ligou para mim e aí se colocou como legítimo, digamos assim, proprietário. Aí eu gentilmente devolvi tudo para ele. Não sei o uso que ele está fazendo disso. Ele era o proprietário porque ele era dono da Sansurf. E da Sailor. Da Sansurf primeiro. A Sansurf virou a Sailor. Mas a Sansurf era de Carlos Almeida. Ele era sócio. O cara que tinha a grana e que fazia os campeonatos, que tinha o acesso aos jornais. Você está falando aí, Lapão, eu tenho uma memória afetiva, Luiz Carlos de Almeida, que ele sentava, ele era advogado, ele sentava a galera, fala para a câmera um pouquinho, sentava na máquina, digitava em uma Olivetti, e de Maria, o cara ele conversava comigo assim, ele era muito hábil nisso. E ele, sim, fez o intercolegial de surf pela Sansurf no ano de... o intercolegial mais antigo que eu conheço é de 75. Então, depois do intercolegial teve o Mirim também, né? Que Hiltinho ganhou para Bubaque. Com a palavra Hiltinho. Porque eu me lembro bem da final Hiltinho e Abubaque, Ricardo Abubaque, e ele ganhou para Ricardo a final. Ricardo ganhou de Hiltinho. Não, olha, a memória afetiva, vou falar de memória afetiva, o sentimento que eu tenho na época é que Hiltinho era pequenininho e aí ele passava a ganhar os campeonatos por marmanjo. Aí eu vou trazer para o ano de 95, mais ou menos, tinha o circuito baiano de longboard, eu era sempre campeão, porque tinha poucos atletas. Quando eu cheguei na praia, não tinha quem caísse comigo. Aí quem eu resolvi dar prancha para cair comigo, emprestado, fez a inscrição e caiu o Hiltinho comigo, que não sabia o que era longboard, e ele ganhou para mim, irmão. Não acreditei. Hiltinho... Podia não ter ele emprestado a prancha. Mas se eu não emprestasse, não caía. Aconteceu isso também com o joelho. Eu ia pra praia com 3 pranchas de joelho. E aí esperava vir. Quem eram os caras? Era... Puxa, desculpa. Se estiver me ouvindo, me esqueci o nome. Gaúcho, não. Gaúcho. Não, Gaúcho foi o pioneiro. Gaúcho é o pioneiro do Gaúcho, Tinguinha. Eram os 2 nomes dos caras que competiam comigo. Os outros eu emprestava a prancha para ganhar. Quando eu emprestei para Hiltinho no hábito de ser campeão baiano, Lapão, na moral, velho, eu sou campeão baiano 12 vezes seguida. Quando eu digo isso para a sociedade comum, ninguém fala, porra, 12 anos. Que era em categorias inferiores, digamos assim. Não é? Por exemplo, assim... Bodyboard acima de 35 anos. Você tem a categoria principal, que geralmente é a Open. Era você contra você. Não era eu contra eu. Por exemplo, foi bom você me provocar. Você me provocou. Eu não perdi o hábito. Eu não perdia pra você. Escute. Não. Olha, eu não perdi o hábito. Fabiano tá fazendo um excelente trabalho com os Master. A categoria mais velha é acima de 60. Ele bota mais 60. Não tem mais 65 e mais 70. Eu tô caçando mais 70, que é Babal e Cleber. Já passei campeão. É lógico. Mas eu sozinho não ganho. Eu sei, lógico. Você é campeão. Aí Fabiano disse, Carlão, só vai ter a bateria se você conseguir pelo menos um. E aí eu vou lhe dizer, eu fui disputar o Nordestino, saí daqui e fui para Pernambuco. Para disputar eu sou campeão nordestino de joelho e brasileiro também. Quando eu chego lá, irmão, o Geraldinho disse que eu não ia cair no mar. Eu digo, o quê? Aí fiquei nervoso. Eu vim aqui, aí pá,
mas discutir. Por que ele não queria que você caísse? Porque só tinha eu. Então na bateria só você. Não, tinha inscritos, mas para cair só tinha eu. Certo. Aí a discussão foi tão calorosa, porque eu identifiquei que ele não queria identificar o surf. Porque sempre que eu caio sendo mais velho, dentro de mim, no aspecto social e coletivo, eu estava estimulando. A minha vida, é claro, eu estava pensando em mim também, mas eu estava estimulando a galera. Porra, eu saí de Salvador, vim aqui representar o bodyboard nordestino e não poder cair, aí eu virei a casaca. E terminou eu caindo no mar, aí aquelas coisas da comissão organizadora. Onde é que está essa regra? Eu aí tive que brigar pelos meus direitos. Eu caí com bateria de apresentação 5 minutos. Aí eu consegui cair no mar. Apresentação, não pode ser 15. E aí eu fiz uma demonstração de joelho. Mas o que eu queria que estava falando não, mas você tem alguma foto de joelho? Tenho. Eu ia dizer, quase que eu digo, eu tenho no Havaí. Não, no Havaí eu não tenho, eu tenho de bodyboard. Você não tirou alguma foto de bodyboard em Pipeline, velho? Mas eu não lembro. Porque você... Quem tirou... Frank Faro. Não, foi quem... Ou Cohen. Quem tirou não. Quem pegou de bodyboard que eu vi e pegava de prancha foi Bacalhau. Sim, mas quando o Bacalhau estava lá, eu também peguei de bodyboard em Pipeline, mas eu não tenho foto. Eu levei um longboard e eu surfei em Rock Point de longboard com Derek Rowe e aquele Johnny Boy Gomes, os Black Trunk local. E aí eu era moreno, né? Aí eu remando com longboard, irmão, os caras com a pranchinha, eu de longboard em Rock Point. Fatalmente a onda, pra mim, era prioridade, porque eu tava com a prancha grande, a remada que era primeiro. E eu tinha um medo, velho, quando eu voltava no outside, que Nodô dizia, rapaz, não queixa as ondas do cara. E de vez em quando eu dizia. Quando eu queixei em algo, porque eu tinha alguma experiência, né? Quando eu queixei, não. Quando eu desci primeiro, e aí ele já viu na onda, na volta ele perguntou, eu não falo inglês fluentemente, né? Aí ele pergunta pra mim, qual o tamanho da sua prancha? Eu acho que ele descobriu que eu não era havaiano. Porque a galera me respeitava porque eu era moreno, né? Então, tem outras histórias, Lapão, claro, galera, do Havaí. Quando eu voltei, eu contava com muita nitidez. Aí eu preciso conversar um pouquinho com o Nonô, com você, Clay, com o Lapão, com o Maurício, com o Dentinho. Não, a gente vai fazer um podcast, todo mundo do Brasilianotes, e vamos tentar botar Paulinho Magulu na TV. Caramba! Carlão. Pra unir todo mundo, né? Que bom. Você, Clay, Dentinho... Quem são os outros? Vinícius, Vulcão. Meu primo. Tem mais um. É que quando nós fomos para o Havaí, a gente alugou um quarto com o Marquifu. Até acho que você intermediou, né? Marquifu, e a gente ficou lá. Então, no quarto era eu, Dentinho, Nonô, Bacalhau, só não tinha Vinícius. Vinícius não. Bacalhau e Nonô estavam lá durante o Brasilianotes? Não. Então é porque eu fui no ano anterior, desculpa. Aí a memória afetiva, eu misturei as bolas. No ano anterior, eu fui 2 vezes no Havaí, em 87 e 88. Em 88 eu fui pro campeonato, não é isso? Em 87 eu fui antes. Mesmo. Pois é, puxa, ó, inacreditável. 32 e 33 anos de idade. Pela idade eu já era idoso pro surf. Não, totalmente. Naquela época, um cara com 33 anos, irmão, dentro d'água. Aliás, eu sempre fui, da década de 70 pra cá, sempre é uma linguagem bruxa. Quase sempre eu sou o mais velho dentro d'água. Na década de 60 é que eu entrava no mar, como eu falei aqui na gravação anterior, com Alex, Torão, Zé Walter e Leonardo. Todos mais velhos. Eu acho que esses 4 são mais velhos do que eu. Pronto. Nunca mais, Lapão, isso aconteceu. Na década de 70, quando entrou a mid-mod, que a prancha diminuiu, eu continuei naquela coisa de surfar de longboard no Sesc. Quando eu chegava no Sesc, com a Dextra, Costa Mesa, Califórnia,
o pessoal perguntava na segunda década de 70 e na primeira metade da década de 80, que eu entrava em Jaguaribe, a galera perguntava se era de madeira a minha prancha. Eu disse, não, isso aqui é um longboard. Enchi a boca. Costa Mesa, Califórnia. Pô, pra mim tinha um valor... Aquela prancha era um Cadillac, né? Era um Cadillac, né? Um Cadillac. E a galera chamava de mamão. O que é que esse mamão tá fazendo aqui? Aquela prancha era... E aí eu vi... Você ainda tem ela? Tenho. Aquela prancha... Tenho. Ali. Segundo Américo, vale $12.000. É isso mesmo. Aquela prancha é um Cadillac. Caraca! Se botar na mão de Horácio faz isso. Recupera. Lawrence tem uma Herbie Fletcher. Lawrence tem uma Herbie Fletcher também. Feita por Herbie Fletcher, assinada por ele. Que é na faixa de $10.000 também. Eu tenho a memória afetiva. Tudo é sentimento. Olha o sentimento que chegou aqui. Irmão, minha prancha novinha. E a gente tinha que segurar de 2, um no bico, outro no fundo. Aí Lope, já praticidade que é o destino de todos nós, ele segurou a prancha. Lope não, desculpa, é outro que já foi Miquita, a memória afetiva. Quando a gente recorre à memória afetiva, a gente vai mudando a versão. Foi Miquita, rapaz. Ou foi Lopes? Voltei atrás. Um dos dois pegou, segurou a prancha larga, segurou e aí largou no chão. Aí, rapaz, minha prancha, imagine, uma dessas, Costa Mesa da Califórnia, caiu no asfalto, quebrou a lateral. Aí você falou de Horácio para recuperar. Mas ela, de um modo geral, ela está em um excelente estado, com certeza, que eu sofro pouco com ela. Alguma outra relíquia que você tem de prancha? Eu tenho uma relíquia de longboard. Eu vendi muitas minhas pranchas e hoje eu sinto falta. Que pergunta, velho. Pô, você me matou aí de saudade porque eu vendi. Eu tenho uma Coral longboard de monoquilha. Hoje, no circuito brasileiro, o longboard é 9,6. Era 9, agora é 9,6 e monoquilha. Olha o tamanho, eu acho que deve ter o quê? 10 polegadas, 12, sei lá. Eu tenho um longboard assim. E é cortado, serrado, para poder atrás ficar como se fosse a barbatana atrás da quilha. WR, eu emprestei ele no campeonato, ele quebrou. Yuri Soledade também, memória afetiva, tudo isso. Que eu vou falando, vai encadeando. Eu emprestei para Yuri Soledade esse longboard. Ele desceu na onda. E aí, quando ele desceu, aí eu identifiquei, vai quebrar! Ele embicou e quebrou. Foi mesmo? Yuri Soledade. Ó, Yuri, você viu um dia essa gravação. E quebrou como? No bico? O bico quebrou. Ele foi, embicou. Já era a minha primeira prancha midi-moda da Ratifo, quebrou assim. Não sei porque na época chamava parafuso. Ela embica e trava na água, a onda bate e gira ela. E aí foi isso que aconteceu com o Yuri e a minha primeira prancha midi-moda da Ratifo. E é muito comum o longboard quebrar, né? Você lembra dessa prancha como era? Sim. A Rati? Sim, essa sua primeira Rati. Eu me lembro mais porque mais depois que ela quebrou. No primeiro dia que eu botei no mar, na quinta onda... Não, eu falo o shape dela. Me lembro. O tamanho, o shape. Eu vou chutar que era uma 7,6, 7,4. O bico ficou vermelho quando fez o conserto. O bico ficou vermelho. Porque no resto era um tecido quadrado. Tem um já até falecido. Rapaz, eu tenho que escolher uma palavra, porque toda hora eu vou dizer falecido. Partiu para outra vida. Né? Mas os meninos jovens não pensam assim, velho. Se você falar, ele, esse cara tá falando de cidade de pé junto. Eu gosto de dizer, cidade de pé junto, tá pss, pss, pss. Que onda, né? Rapaz, como a vida muda, né? Caramba, né? Esses cabelos... Estamos chegando, né? Setentinha, velho. Temos que jogar a mão no céu. Né? Setentinha. E as primeiras corais? As primeiras corais foi com... eu shapeei a primeira coral foi uma Stinger Swallow. Era a época de Benaipa. Rapaz, Benaipa, aquele skateback dele, pô. E tem o Benaipa mesmo. Quem surfava com a Benaipa era a Larry Betterman. Eu falei Larry quem? Benaipa. O Benaipa, ele era no shape, ele surfava também. Não, mas Benaipa é gordo. E quando eu falei Benaipa,
a minha memória, eu estava vendo Lady Berkman. Você vê como é, a gente precisa conversar para ir ajustando. Aquele pau, Lady Berkman. Uma prancha azul, vermelho e branca que ele tinha. Imagine. Aí, você vê o que é memória afetiva. Eu botei Ben Naipa dando sketchback de Lady Berkman. Lazinho. Lazinho da época, Lazinho imitava a Lady Berkman. Poxa, então. Isso é memória afetiva. E cada um, quando vai futucando, ele vai ajustando. Eu acho legal lembrar isso, que a gente vai... E as suas associações, Carlão, que você fundou? Eu me lembro que você estava com... Você fundou a da associação de Itapuã, da Pituba, cada praia que você tinha uma... A primeira federação é aquela, não é a que tinha nada de Seu Gabriel, né? Seu Gabriel fundou o quê? Ele fundou... Foi um clube, foi? Obrigado pela pergunta. Para mim está super claro. Foi um clube. Ele criou a Associação Baiana de Surf. Não foi um clube, não? Não, a Associação Baiana de Surf. Eu tenho uma carteira. Eu tenho a minha carteira, que por gozação botaram o número 24. E hoje em dia, naquela época eu liguei, hoje em dia eu não ligo. Pô, eu menti pra mim aqui, você viu, eu falei não ligo, mas não, eu ligo ainda, pô, sou daquela época. 24 é foda. Demais. Eu tenho a carteira de Eliane Moraes, ela me deu a carteira dela e me deu a carteira do meu tio. E Gabriel. Tá escrito lá, a Associação Baiana de Surf e a logomarca, de 72. A Federação Baiana de Surf é de 76. A Federação Baiana de Surf é assim. Lelô pede a morte quando eu digo a ele que não é do Rio de Janeiro. A Federação Baiana de Surf é a primeira do Brasil. Os caras do Sul pira. E isso é um mérito, eu digo de boca cheia, acho que eu estou vivo, posso dizer isso, e está gravando. É um mérito de Luiz Carlos de Almeida, advogado. Exatamente. Que ele conseguiu, na época, reunir 3 clubes. Eu vou tentar chutar, a memória afetiva cabe melhor juízo, conversando. Eu acho que ele colocou o Iate, o Esporte Clube Bahia e não sei quem aí. Português. Uma coisa assim, para poder justificar a federação. Deixa eu só dar um detalhe nisso, porque é fato que eu vou falar. Não é fake. É fato, não é fake, e eu tenho um documento. É fato, agora aqui é uma versão, mas eu tenho um documento. No cartório tem um registro em 77, a punho, que na época não era informatizado, do Estatuto da Federação Baiana de Surf. Tá gravado, obrigado Lapão, e isso eu tenho como provar, não é minha versão, é fato. No cartório... Agora, a questão, eu fui e voltei, já pensei 1000 coisas antes de falar aqui, é que o presidente da Federação Baiana de Surf, Marcelo Barros, ele transferiu o cartório para Itacaré. Itacaré é uma cidade pequena. E eu não sei se esse documento sumiu, porque meu carro foi roubado em 8 de dezembro de 2010, com todos os documentos originais da Federação Baiana de Surf, que eu... estava fazendo um dossiê que eu vim fazer agora com o Marcão para mostrar as irregularidades de gestão. Nada contra a pessoa de Marcelo Barros, nada contra a pessoa de Adalvo Argolo. Os atos de gestão, que eu posso dizer que eles são meus amigos. Adalvo Argolo nunca me tratou mal, mas me respeita e me bota na geladeira porque não é conveniente, não é interesse para ele. Puxa, estou falando de política. Larguei política sem querer. Tem nada não, velho. Aqui a gente pode fala continuar, do que quer. Posso continuar? Finaliza. Largue, você puxou o argumento, aí finaliza. Não, eu me perdi totalmente. Porque eu estou aqui na memória afetiva e o que o meu coração é igual a Mario Cat. Deixa o coração mandar, aí a coisa vai. Mas eu garanto as coisas que eu estou falando. No cartório tem um registro lá da Federação Baiana de Surf em 77, voltando. Eu me lembro daquela festa no Português que 76. Era para validar a federação. Pronto, ali eu tenho na minha mão o livro de ata. Pois é. Aí eu segurei, né? Eu segurei também o livro de ata da SS, está comigo. Você me perguntou, a associação... Eu tenho uns 12 livros. O livro de ata da ciência está comigo. Eu tenho. Não está com você, não está comigo.
Então, beleza, isso se discute em outro momento. Velho, eu tenho 12 livros de atas de Associação de Surf do Cabana, Organização de Surfistas Profissionais de Salvador, Associação de Surf Profissional da Bahia. Ari Seixas fez um trabalho que só durou 1 ano. Amaralina. Ali. Ele fez, só durou 1 ano. Deixa eu ver, Associação de Surf da Casa de Pedra, Associação de Surf de Estela Maris, que não é a de Carlinha e Adalto, que na verdade não é Carlinha e Adalto, é Olavo, que foi o primeiro, advogado e procurador, ele pega aí velho... Sim, esses, você falou que você tem as atas dessas associações. Não, eu tenho, quando você fala ata, se eu disser assim, não é verdade, eu tenho documentos de registro e tenho vários livros não, porque eu me lembro que você passou um período criando... Sim. Eu esqueci de falar, Associação Baiana de Bodyboard. A ata tá comigo. Porque assim, eu sempre achei, e não é verdade, agora depois de passar tantos anos, eu sempre achei que de posse de um estatuto, que é a Bíblia daquela comunidade do surf, se for de Estela Maris, a Bíblia do surf de Estela Maris é o estatuto da SESM. Eu achei que é isso. Mas só que isso é manipulado, irmão. É manipulado. Em Batuba, em 2009... Lapão, em Batuba, aí eu vou para a política de novo. Em Batuba, em 2009, foi registrado, foi mudado o estatuto da Federação Baiana de Surf e tudo foi manipulado para poder atender. Antigamente, o Esporte Clube Bahia era Conselho Deliberativo, hoje é a Sociedade Anônima. Quem manda é o capital. Sim, hoje. Mas era Conselho Deliberativo. Na federação, a Davargolo pegou, mudou tudo. E de lá para cá, de 2009 até hoje, você vê, vai ter eleição da Federação Baiana de Surf, vai criar umas regrinhas de última hora e não sei. Tudo é manipulação, meu irmão. Tudo é triste. É igual no Congresso Nacional. O Congresso Nacional... Eles foram, na verdade, o surf como... Me empolguei. O surf como um monte de esportes seguiram a parte do futebol, né, que não é boa. Todo mundo seguiu o que o cara Lei Pelé, FIFA profissionalização. Fez, entendeu? O que o cara da FIFA... E aí deu margem a neguinho ficar e não sair mais. Eles mudaram as regras de uma forma em que as pessoas que votam e as pessoas que eles aceitam se quiserem. Entendeu? Manipula. Então, manipula completamente. Como a federação hoje. Eles marcam um negócio num lugar em que ninguém pode ir, eles fazem alguma coisa, olha, vai ser em tal lugar, esse aqui não pagou isso, não pagou aquilo. O que não pagou, que é amigo, o voto vale. Entendeu? O que não pagou e ele sabe que é inimigo, ele nem cobra e nem deixa votar. E isso é feito, deixa eu só fechar. Clay, ouça bem, ó. Isso é feito no âmbito administrativo, manipulado com regra, isso e aquilo. Quando você trava tudo que vai buscar prova, aí vai para o jurídico. Quando vai para o jurídico, o estatuto é do direito público privado. O juiz não tem como intervir e aí espera que a própria comunidade, dentro do seu privado, é público enquanto comunidade do Sul, se decidam. Aí, a nível nacional, o juiz da Bahia, o juiz do Rio de Janeiro, de São Paulo, estava tudo lá. Porque no administrativo, Adalvo ganhou tudo. No jurídico, estava ganhando. Com muito dinheiro, no jurídico, o Adalvo estava ganhando, segurando a onda, porque o juiz não podia entrar e fazer o que quem tinha que fazer é a galera omissa, indiferente, passiva, que é o esporte surf, que é ele a natureza, e ele não tem senso político para ir lá e fazer queda de braço. Mas teve a queda de braço. E ele saiu por 14-1. Não é 14-1, mas eu vou botar 14-1. O único voto dele foi de Marcelo Barros da Bahia. O surf todo nacional, administrativamente, mudou o rumo. Na Bahia, eu estou falando demais, mas vou falar. Na Bahia, a é que continua mandando
No meu amigo, como diz Clay, eu vou dizer meu amigo, que eu não sou maluco de criar inimigo na vida. Eu estou perto, já vou falar bem direto, estou perto de ir para a cidade de Pé Junto, não vou ficar criando inimigo, não estou aqui para criar inimigo com ninguém. Mas meu amigo Marcelo Barros, ele assina na carteira de AA, ele diz que não. Ele chega para mim, não, Carlão! É a Assembleia Geral que decidiu. Estou falando demais, me empolguei. É a Assembleia Geral que decidiu, não sou eu. Mentira. Não, Carlão, Adalvo Argolo não vejo há 3 anos. Acabou de falar ali, tem 3 minutos. Entendeu, velho? Essas duas coisas, Clay, meu Deus do céu. Aí a gente tentou revitalizar a SS, estou falando demais agora, além da conta, porque o coração tá mandando. A SS, eu entrei para arredondar isso, com todo o respeito como pessoa, que eu devo ter primeiro a mim. Eu tenho que me respeitar como pessoa, com qualidade e defeitos. Eu respeito o Marcelo Barros, Lapão, todo mundo com qualidade e defeitos. Mas a gente tem que julgar a atitude. As atitudes de gestão de Marcelo Barros são erradas, no meu ponto de vista, enquanto erradas são imoral. Então, para mim, é uma gestão com falta de moralidade. Então, é imoralidade de gestão. Nada contra você, Marcelo Barros, nem Adalvo Argolo. Eu não estou aqui para criar inimigo. É uma linha tênue, entendeu, Clay? Porque se eu for comprar, velho, em público, uma briga, eu tô lascado, velho. Eu quero dormir pleno e quero que você durma mais pleno do que eu, Adalvo e Marcelo Barros. Agora, esse nível de mentalidade e compreensão... Eles continuam totalmente na contramão da modernidade. Por conveniência. E das coisas funcionarem, né? Porque você vê que todos os estados votarem para uma mudança, votarem para alguma coisa diferente, né? E você saber tudo que Adalvo passou para segurar e manter o poder, né? Como o Neguinho faz agora, você mantém o poder só através de ferramentas. Ninguém mais lhe quer ali. Entendeu? Tá todo mundo atrás do dinheiro da CBS e não quer largar o osso de jeito nenhum. E todas as federações aqui do Brasil, antigamente, tinham esse formato. O cara entrava, não saía mais. Silvério passou 20 anos, 30 anos, Neguinho querendo tirar ele de São Paulo e não conseguiu. Cada pessoa, né? E Adalvo, eu trabalhei anos com Adalvo. Adalvo foi quem me trouxe do Avaí para ser head da CB Surf e para trabalhar, né? Adalvo e Geraldinho. Então eu participei, eu vi a parte toda boa de quando Adalvo entrou. Né? Quando Adalvo entrou, ele me deu altas oportunidades e me deu ferramentas. Eu mudei um monte de regra da CB Surf em relação a juízes. Juízes começaram a ganhar melhor. Eu fazia a representação do Brasil inteiro de juízes, eu trouxe todos os juízes que os mangangão, tipo WR, Giga, aqui na coisa, lá em Pernambuco tinha outros também. Então eu trouxe esses caras todos de volta por qualidade, né? Ele me deu aquele espaço, a gente começou com 9 juízes, com replay de vídeo no julgamento, e os juízes passaram todos os eventos da CB Surf no início, quando eu comecei em 2000, 99, 2000, você tinha que pagar a sua viagem, ou você tinha que ir no ônibus do estado, com todos os caras que você ia julgar, iam com você no ônibus e você ia ouvindo daqui para Pernambuco, o cara ali contando a dificuldade que ele teve para chegar ali e tal. Então você ia como técnico, como pai, e era juiz dos caras. E eu acabei com isso tudo na época. Ele me deu essas oportunidades. Mas aos poucos, por tanto tempo que ficou, a Zorra foi desbandando, né, para o lado errado, até que a gente saiu da parada. Lapão, falei a mais da conta, mas já falei. E então é isso aí. Realmente a gente precisa... eu acho que é estrutural isso aí, né?
O cara entra, tá no poder, é por conveniência, ele não quer sair dali. Cada um tem seu ponto de vista, não quer abrir mão. Pô, o cara aí agora, o assessor de... falar de política, mas... O problema é esse, Carlão. De falar de política? Não. Diga. O problema não é falar em política. Diga. Do ser humano. Não. Política a gente pode falar. Tá, então eu vou falar, normal. mas diga, fale antes. O problema é misturar surf com política. Sim. O problema é esse. O surf e política não se misturam. Mas está super misturado. Sim, mas misturou, deu no que deu. É estrutural, não vai dissociar. Não tem como dissociar. Basta você pegar uma pessoa que não queira... que não queira participar, compartilhar com a política. Depender de um deputado, você não pode depender de um prefeito para organizar um evento, você não pode depender de um vereador, porque a associação, seja ela qual for, ela não depende de política para organizar eventos. A associação... É o dinheiro, Clay. Mas as associações, elas têm a obrigação de procurar patrocínio na iniciativa privada. Eu compreendo, entendo o que você está falando. Beleza? Eu assino embaixo. Só que a realidade é cruel, é outra. Sim. Esse mundo ideal não vai acontecer. Então, posso continuar falando demais? Eu peço permissão. Pronto. O que é que a gente tem na Bahia, politicamente? A gente tem de 2001 até hoje, 2024, o PT... liberando verba na Sudeste para a federação. Bom, 24 anos, e essa colocação que você fez, que eu entendo e compreendo... O que eu estou falando é que não se não se misturasse, não estava onde está. Mas é só uma constatação que não vai mudar a realidade, vai continuar o PT. Aí a gente tem agora, eu estou pensando se eu devo colocar em público. Porque a pessoa está ouvindo, mas não tem senso crítico e informação. Aí você fala, aí o cara deturpa o que você está falando. Por exemplo, o que eu falei de Marcelo Barros e de Adalvo Argolo, que eu digo que eu não sou... Eu acho que são pessoas que não se misturam, para mim. No meu ponto de vista. Como assim não se misturam? Eu não vou misturar Marcelo Barros com Adalvo. Eles podem ser amigos, conhecidos, mas você não pode botar o pecado de um em cima do outro. Tem um queimado aqui chamado Doce e Santa Ingenuidade. Sim. Aí a gente já não pode mais falar. Pois é, eu prefiro ser ingênuo. Você continua... Ingênuo. Você continua assinando na cartilha não é de Marcelo Barros, das atitudes de Marcelo Barros que são vinculadas a Adalvo Argolo. Você tá vendo? A gente que é da antiga. Adalvo só tá vivo por causa de Marcelo. Mas ele não compreende isso. Adalvo só tá vivo por causa dele. Não é questão de compreender. E só estão por causa do dinheiro da Sudesb. Se a Sudesb não tivesse esse dinheiro, eles já tinham entregue. Porque eles estão tendo todos os malefícios de estar brigado com o Brasil inteiro, de não poder fazer campeonatos para a confederação. Entendeu? Tem muita coisa ainda, todo mundo viu. Concordo. Tá. Mas um não é o outro. Um dia você vai entender mas isso. Mas eles continuam juntos. Sim, um não é o outro. Meu. Vocês não podem misturar. Você ouviu o que Lapo falou? Eu ouvi. É aí que você fala não tem sentido. Para você. Mas isso escute, essa situação aqui é a situação da liberdade de expressão. Aí sabe o que acontece? Como você pensa assim, e eu não quero lhe ofender no que eu vou lhe falar, eu posso citar aqui, porque eu acompanho, eu gosto muito de articulação de sucessão. Eu gosto muito de fazer política. Só que a minha política, na minha visão, ela é pelo certo, é pelo bem, pelo justo. Mas isso são coisas que dependem da mentalidade de cada um acha. O surf da Bahia hoje tem várias lideranças. Talvez eu adiantasse demais eu falar aqui o nome delas, porque eu sou de falar. Quando eu falo, eu digo assim, eu tenho um cacife para falar. É até pretensioso, eu não devia achar que eu tenho um cacife. Agora eu estou trabalhando em Fabiano. Aqui o podcast tem que se profissionalizar. Não pode ficar fazendo só por amor ao surf, o MusaCast. Tem que profissionalizar. Eu trabalhei agora no evento de Fabiano. Eu ganhei. Não, mas não mude a de diária. assunto, não. Eu vou voltar. R$150.
a diária para produzir conteúdo no campeonato. Sim, mas... Ótimo. Isso é profissionalizar e é honesto. É honesto. Eu vou amarrar uma coisa com... É honesto o que eu fiz. É pelo certo, pelo bem justo. Beleza? Agora, irmão, como é que eu não vou dar nomes, não. Como é que um cara é presidente de uma associação local e a federação faz o evento dele, paga a comissão técnica, pro resto da vida o cara ia dar o Vargolo? E aí? Você entendeu? Não é honesta essa profissionalização. O surf tem que se profissionalizar, como você falou, Lapão. A WSL profissionaliza, saiu de Randy Harry, que você conhece muito bem, não vou ficar falando, e aí foi para ser uma promotora de evento, que tem, igual o Bahia, que é Sociedade Anônima. Vamos profissionalizar o MusaCast. Carlão, o produtor de conteúdo, eu estou aqui de camisa, vai Carlão. Então, assim, vamos profissionalizar, mas a questão, quando fala de dinheiro, aí vem a falta de ética. Não é pelo bem do coletivo, é pelo bem do próprio bolso. Você entendeu? Aí o cara da associação, que eu não quero dizer o nome, e outros, eu sei, não é os podres, mas é as atitudes que não são corretas. Na minha, como você disse assim, não, Carlão, você pensa assim e eu penso assim. Você acabou de fazer isso comigo aqui. Pronto, Por você pensar assim e eu pensar assim, e não nesse contexto nosso, mas em outro contexto de surf, é que o surf está como está, com 6 ou 7 associações filiadas à federação, todos profissionalmente por conveniência. Porque se o cara é Lula ou Bolsonaro, se um ou outro der vantagem, porque é tudo igual, mas a gente precisa deles. E a gente também não é perfeito. Não adianta ficar apontando os políticos, porque a gente aponta para os políticos e os nossos defeitos tem aqui um bocado. Então eu estou sendo realista. Então não é, o cara é assim, Lula Bolsonaro, quando ele recebe a vantagem do político, ele diz que é aquele político desde o dia que nasceu. E aí? Ninguém bota na minha opinião. Eu sou Lula ou Bolsonaro, porque ele recebeu uma conveniência. Então o surf da Bahia tem isso. As entidades filiadas, por conveniência, mantém a federação como está aí. Agora, é Carlão falando. É você dizendo, não, Carlão, meu ponto de vista é esse, o seu é esse. É o seu ponto de vista, é o meu. O que eu estou falando, vem cá, você tem, em relação, o que eu falei foi em relação a Marcelo Barros. Sim. Entendeu? É ele mesmo. Marcelo Barros é uma pessoa, Adalvo Vargolo é outro. O que Adalvo Vargolo fez, uma coisa completamente diferente, que eu estou de acordo com o Mas eu estou falando o que está fazendo, que você acha que não está. Não. Você sabe o que é laranja? Sabe o que é marionete? Eu posso falar? Pode. Então, eu só estou explicando. Sim. Eu não vou misturar os atos de Adalvo Vargolo achando que Marcelo Barros protege Adalvo Vargolo porque Adalvo Vargolo colocou ele lá. Isso é um ponto. Não é porque a pessoa está lá que vai dar cobertura. Olha, não. Eu posso falar. Eu não quero... Pode, vai. Ele já deu cobertura quando ele votou a favor, velho. O Lapo. Quando ele votou a favor de Adalvo. Ele é do time de Adalvo Vargolo, mas não é porque ele é do time que ele vai fazer, ele está fazendo o que Adalvo Vargolo fez. Vamos entender de uma vez por todas isso. Não. O que Adalvo Vargolo fez, o período que ele ficou, olha, Adalvo Vargolo ficou foi quase 20 anos, 15, não sei quanto tempo foi, 15 anos, 20 anos, tomando conta do surf da Bahia. E do Brasil, em uma parte do Brasil. Então, ele se apropriou do surf. É diferente. Mérito para ele. Sim, não. Estou falando ele... Mas já passou. Sim, passou. Brasil. Exatamente, passou e ele caiu, não é? Agora, você não pode jogar em cima de Marcelo, porque Marcelo Barros assumiu a federação, achar que Marcelo Barros é igual a Adalvo Vargolo. Não. Aí me desculpe, Carlão. Você pode ter suas razões todas, né? Todo o artifício que a federação faça para evitar que tenha mais filiados, que sejam contrários à posição dele, isso aí tudo é uma jogada política dele, né? Não é jogada desonesta, falando de desonestidade, isso é uma coisa que ele pode fazer
politicamente, porque está lá no regulamento da federação. Manipulado. Está manipulado, exatamente. Então, olha só. Aí você defende Não, Carlão. O que eu quero que você entenda é uma coisa. Já entendi isso, eu entendo e compreendo. Com certeza. O fato dele fazer o jogo para manter a federação na mão do grupo dele, isso é normal. É normal, mas está errado. Está errado. Eu estou falando. Está errado, é imoral. Não, olhe bem, é normal, mas está errado. Eu não concordo, Carlão. Está errado. Ô, Cláudio, a gente já sabe sua opinião, pois mas está errado. Nesse ponto eu tô com o Carlão. Tá errado, é imoral, ele é a única pessoa segurando a Dalva até hoje. Sim. Como você mesmo disse, é do grupo dele. Sim. E eles fazem leis e abrem mão de coisas para continuar no poder, Sim. sabendo que não era para estar ali mais. E quando lá eles não têm mais os votos das associações, mas eles privam as associações de votar. Só uma coisa. Quantos anos tem Marcelo Barros na frente da Federação Baiana de Surf? Faz diferença, Paulo? Não. Me diga, quantos anos tem? Marcelo Barros na frente. Eu vou lhe dar uma resposta com precisão absoluta. O tempo que ele... Não, me diga. Não sei. Não, quantos anos ele está na frente da presidência da Federação? Provavelmente uma gestão só. Então, pronto. É uma só, não deve ter. Marcelo Barros é uma só. Não, é uma só. Então vocês estão falando de uma pessoa errada. Da forma errada, porque não é ele não... Incrível. A gente já entendeu. O fato dele estar no grupo, o fato dele estar no grupo... Só o cara ser de um partido comunista... Só o cara ser de um partido comunista, pra mim, PC... Partido Comunista, pra mim, já tá errado ele tá no surf. Concordo. Entendeu? Só ele proteger Adalvo e ficar do lado de Adalvo, pra mim já tá errado no surf. Eu não consigo entender por que ele tá protegendo Adalvo. Como é que ele tá protegendo Adalvo? Eu quero entender. Claro. Pelo amor de Deus, ele tá protegendo pra continuar ganhando dinheiro da Sudesb, que veio através de Adalvo. Gente, Adalvo que comandava esse dinheiro através dele e com o da federação. Adalvo queria tudo, rapaz. Quando Adalvo saiu, o pessoal dele na federação, os associados do lado dele na confederação, tiravam 20 mil por mês, velho, cada um, de salário. Entendeu? E eles tiram esse dinheiro na federação do mesmo jeito. Neguinho aluga sala pra federação, uma sala que é sua... ou de sua mulher, você aluga para a federação pelo triplo do preço que você ia pagar. Então os caras têm todo tipo de artimanha para se manter dessa forma. Tá errado. Ele é a única pessoa, mas para mim, só você ser político atuante e representar um partido, que é um partido que se diz Partido Comunista, também é o nome do partido. Para mim é uma coisa surreal, velho. Entendeu? Porque o comunismo define isso como uma coisa normal. Você mandar, você fazer tudo, tudo para o Estado. O comunismo mistura o privado com o público. A gente já viu que você gosta de Marcelo, que você acha que o trabalho dele é eu não consigo, mas nós estamos falando de atitude. Nós estamos falando de federações. Nós não estamos falando da pessoa dele. Eu não consigo. Nós estamos falando de atitudes. Olha. A gente tem 3 minutinhos para encerrar esse programa, e já viu, né? Carlão provavelmente vai voltar para outras coisas. Né? Quando a gente começa a falar dessas coisas, como a gente incluiu federação aqui e incluiu outras coisas, me pega meio pelo pé, porque eu participei desde o começo de quase tudo, e participei por 20 anos de julgamento de surf, e fazendo parte, eu vi tudo que aconteceu com Adalvo desde o começo. Eu participei de quem elegeu ele na época, quando o Geraldinho elegeu ele. Eu participei, eu briguei para tomar do Ceará a Confederação Brasileira. Você era vice dele? Não, eu já fui vice aqui na Bahia, mas era um vice como ele está falando. Ele lhe bota de vice porque sabe que você está longe
e que você não vai piar nada. No momento que eu apareci e que eu quis impor fazer o certo, o neguinho me tirou. Certo? O neguinho me tirou. Então eu sei como o sistema funciona. E vale a gente fazer outros programas, entendeu? Falando de outras coisas, de por que o surf chegou ao ponto que está agora. É muito simples o que eu vou falar, Lapão, Clay. É muito simples. A gente não tem que estar aqui falando deles. A gente tem que convidar. Senta aqui, vamos conversar. Como você discordou aí de mim, de Lapo? Eles sentam aqui, eles vão discordar. Quem vai julgar é quem está ali. Veja bem. Quem vai julgar é quem está ali. Eu sei, veja bem. A gente não dá mais para continuar com isso, porque é muita conversa, pai. Vamos marcar mais alguns podcasts aí. Vamos tentar marcar com o Carlão outras vezes. Apareceu o Marquinho Moraes, que a gente quer também. Hoje descambou para associação e para política. Eu acho até bom. Eu peço desculpa, porque eu que criei a situação. Clay me perguntou como atleta, me perguntou como associação. E eu aí, a minha memória afetiva me traiu. Aí entrei na política, tentei me segurar. Não falei, é a ponta de um iceberg. Não, eu olho aqui, eu digo, é o público ali. Passar para o público o que eu sei é complicado. É complicado. Então, política funciona de cima para baixo. Então, o povo não sabe de nada. Eu não esperava por essa. Né? Veja bem, eu não esperava por essa. Agora, eu acho já que se colocou o nome de Marcelo Barros, vamos convidar ele para vir aqui. Aperta aqui. Entendeu? Olha, traga Marcelo Barros aqui. Porque todas as vezes... Olha, eu sou candidato a síndico 5 vezes no meu condomínio. Escute. Eu sou candidato a síndico 5 vezes no meu condomínio. Neguinho corre de mim como... Todo mundo acha que eu sou maconheiro, porque eu sou surfista. Não tem nada a ver, é preconceito. Mas não me querem como síndico, porque eu falo direto. Sim, mas eu posso finalizar o convite para Marcelo Barros? Posso. Então tá aí o Marcelo Barros com o seu convite aí, aparecer aqui no podcast para contribuir com a sua versão aí da Federação Baiana de Surf e contar a atual situação da Federação Baiana de Surf. Aloha. Galera, dê seu like, tamo junto, vai ver seu pôr do solzinho ali agora, ali na Barra. Oi. Viu? E não perca toda quinta, às 6 da tarde. Abraço grande. Obrigado, Carlão. Obrigado, Clay. É isso aí, galera. Aloha. Dá o like aí, hein? Dá o like aí, compartilha aí com os amigos para fortalecer o podcast. Aloha. Quem disse que a cobra não ia fumar, a cobra fumou hoje, hein? Valeu, pai!